Depois de uma discussão, minha noiva disse que iria dormir na casa do ex-namorado, que apareceu depois de 10 anos porque eu era normal demais. Mas o que ela não esperava era que eu ia descobrir que ele era um criminoso e que ela estava prestes a perder tudo por causa dele. Conheci Laura na faculdade. Para ser exato, a conheci no auge do caos dela, logo após o fim explosivo com Ethan. Eu era, e sempre fui, o exato oposto dele. Seguro, um analista de dados que encontrava conforto na rotina e na previsibilidade. Eles, Laura e Ethan, eram o fogo e a gasolina. Uma relação de alta intensidade que sempre ameaçava queimar tudo ao redor. Ethan era o tipo de cara que atraía a atenção em qualquer lugar. O boa pinta, impulsivo, que buscava emoção em doses cavalares e fugia de qualquer coisa que cheirasse a estabilidade ou compromisso. Ele terminou com Laura em grande estilo, dizendo que precisava se encontrar, que viajaria o mundo em uma aventura de autodescoberta. Laura, devastada e emocionalmente esgotada pela montanha-russa de 10 meses, encontrou um porto seguro em mim. Minha amizade se transformou em algo mais, e em pouco tempo éramos o casal que todos diziam que, finalmente, havia se acertado. Eu era o remédio, o curativo, o refúgio. E por anos, eu me convenci de que isso era o suficiente para o amor. Nos 10 anos seguintes, eu me tornei o alicerce financeiro e emocional da nossa vida. Enquanto eu avançava metodicamente na minha carreira em análise de dados, ela patinava em sucessivas tentativas de negócios que ela chamava de liberdade criativa. Teve a fase das joias artesanais, que me custou o equivalente a 6 meses de salário em materiais e feiras perdidas. Depois veio a consultoria de bem-estar, que exigiu um empréstimo considerável para um curso de certificação que ela abandonou na metade. E por fim, o aplicativo de meditação que durou apenas 6 meses, exigindo que eu bancasse o desenvolvedor e a publicidade inicial. Em todos eles, o investimento inicial e frequentemente o reforço mensal para cobrir os rombos vinha invariavelmente de mim. Eu apoiava em silêncio, pensando que essa era a troca para manter a paz e a estabilidade do nosso lar. Eu via cada pequena dívida, cada negócio fracassado, cada gasto impulsivo que ela fazia com o dinheiro que eu trazia para casa. Eu não confrontava, apenas registrava. Não por malícia ou desconfiança, mas por uma necessidade inerente à minha natureza de controlar e prever riscos. Essa era a minha força secreta, a organização meticulosa. Eu tinha planilhas interligadas que rastreavam cada centavo, cada data de pagamento, e a cronologia detalhada de nossa vida financeira, tudo organizado em uma estrutura que eles achavam que eu usava apenas para o meu trabalho na empresa de auditoria. Para Laura e para todos ao nosso redor, eu era só o cara estável, o chato, que pagava as contas e garantia que o teto não caísse. Eu era o azarão razoável, subestimado, explorado em nome da estabilidade, mas silenciosamente o mais preparado. O problema era que Laura nunca parou de verbalizar o que me incomodava em silêncio. Ela sempre dizia que eu era normal demais, previsível demais. Ela tentava suavizar com um sorriso, mas eu sentia o peso da decepção, como se estivesse presa a um porto seguro que, para ela, era uma prisão de rotina. Eu era o homem que ela precisava para pagar as contas, mas claramente não o homem que ela sonhava em ter ao lado. Era a minha injustiça silenciosa. Ser o recurso garantido, mas nunca a escolha inspiradora. Eu engoli essa dinâmica por anos, esperando que a chegada do casamento, agora marcado, selasse nosso destino e, finalmente, legitimasse minha posição de parceiro de vida. Quando marcamos o casamento, a estabilidade que eu tanto prezava começou a rachar em um ritmo assustador. Foi o momento perfeito para a entrada do antagonista, o vilão sem noção. Ethan reapareceu. Ele não veio com a bagagem de um mochileiro desiludido, mas com histórias grandiosas de uma vida nômade e bem-sucedida, dizendo ter aberto um negócio vegano inovador com conexões internacionais. Laura parecia hipnotizada por essa fachada de aventura. A partir desse dia, a presença dele virou uma humilhação diária. Ela passou a ter saídas constantes para cafés de negócios com Ethan, atrasos nas reuniões com a cerimonialista, e nas poucas vezes em que estávamos juntos, falava em um tom condescendente sobre a necessidade de eu viver o presente e ser menos engessado. O júri corrompido, nesse caso, era a própria Laura, que permitia e alimentava a dinâmica por sua fascinação pelo que era supostamente extraordinário. A injustiça escalou
e atingiu o ponto de ruptura em uma noite fatídica. Eu não consegui mais manter o silêncio. Eu a confrontei sobre a falta de comprometimento com o nosso futuro e com os preparativos que eu estava bancando sozinho. Ela explodiu e a briga foi pública, na sala de estar. Ela me chamou de imaturo, disse que minha vida era uma prisão de previsibilidade e que eu estava sugando a vida de qualquer plano deles. E então, ela fez a declaração que mudou tudo. Ela me disse que iria dormir na casa de Ethan porque precisava de espaço, precisava de emoção de verdade. Ela arrumou uma pequena mala e saiu. Naquele momento, eu não apenas senti a dor, eu me tornei frio. Aquele era o ponto onde a tolerância se transformava em estratégia. Na manhã seguinte, a confirmação veio nas redes sociais. Uma foto de Laura com Ethan, os dois sorrindo de orelha a orelha, com uma legenda sobre reconexão com a liberdade. A imagem da minha noiva, há 1 mês do casamento, com um homem que a abandonou 10 anos antes, foi a traição inegável que eu precisava. Mas em vez de raiva, senti algo se encaixar na minha mente analítica. Algo ali estava grotescamente errado. A história era boa demais para ser verdade. Aquele sorriso na foto do Instagram se tornou o gatilho para a minha investigação. Eu comecei a investigar. Não como um noivo ciumento, mas como o analista de dados que eu era, treinado para encontrar anomalias. As fotos de Ethan pareciam estranhamente paradas no tempo. Seu estilo de vida de viajante não batia com o que eu sabia sobre a família dele. Minha intuição, alimentada por anos de observação silenciosa, me disse que as viagens eram manipulações com IA. Contratei um detetive particular e, em poucos dias, a verdade começou a pingar, fria e objetiva. Ethan nunca tinha saído do país de forma significativa. Ele tinha um perfil novo, e o detetive confirmou que ele era uma fraude, que seu tal negócio vegano era uma fachada para lavagem de dinheiro, possivelmente ligada a esquemas de pirâmide. E a pior parte, Laura estava envolvida. Ela havia feito saques de quantias significativas da conta do casamento, dinheiro que eu havia economizado. Eu estava perdido, sim, mas a raiva havia sido substituída por uma frieza inabalável. Aquele sorriso na foto do Instagram se tornou o gatilho para a minha reviravolta. O primeiro passo que dei foi agir de forma lógica e irrevogável, aplicando minha força secreta. Eu fui ao banco. Eu não tinha tempo para drama. Eu tinha um problema legal e financeiro a resolver. Eu removi o acesso dela a todas as contas conjuntas, retirei o dinheiro restante da conta do casamento e o transferi para uma conta de investimento totalmente no meu nome, em um banco diferente, com senhas de segurança criptografadas. O apartamento era meu por direito, então eu chamei um chaveiro e troquei as fechaduras. Tudo foi feito em silêncio. Eles ainda me subestimavam como o normal demais e não esperavam que eu, o analista, tivesse a capacidade de agir de forma tão decisiva e rápida, fora do radar. A essa altura, Laura e Ethan continuavam em sua aventura de fachada, totalmente alheios aos meus movimentos logísticos. Eles achavam que eu estava sofrendo em casa, talvez ligando para a mãe e chorando. Enviei um comunicado simples por e-mail para todos os convidados do casamento. O casamento está cancelado. Não haverá mais detalhes. O telefone tocou incessantemente. Amigos em comum, o júri corrompido, ligando para eu falar com ela antes que ela fizesse alguma loucura. Eu não atendia nenhuma ligação. Eu usei a comunicação fria e factual que dominava. Para Laura, enviei um e-mail anexando os extratos bancários, o relatório conciso do detetive e as fotos que comprovavam o envolvimento dela na fraude de Ethan. Não usei raiva, não usei acusações, apenas fatos. Isto é o que eu sei. Nossas conversas de agora em diante serão documentadas e tratadas apenas por meios legais. Era a essência da minha comunicação. O silêncio foi a minha arma mais potente. Eu ignorei os pedidos de conversa, os lamentos e as acusações de que eu estava arruinando a vida dela. Minha vida estava entrando em um período de luto, mas um luto organizado. Enquanto eles achavam que eu estava sofrendo em casa, eu estava trabalhando silenciosamente, reconstruindo minha vida, limpando todas as pontas soltas. Eu estava em meu elemento, o controle total sobre a informação. O sucesso do meu plano era a minha própria paz de espírito. A confrontação final veio em uma noite de quarta-feira. Eu estava em casa, tranquilamente lendo, quando ouvi as tentativas frustradas de abrir a porta. Laura e Ethan, bêbados de raiva e negação, estavam gritando na portaria exigindo entrada.
O porteiro me ligou imediatamente, e eu senti um arrepio frio de satisfação. O clímax havia chegado. Eu desci, não com o rosto de um homem traído, mas com a calma de um executivo que estava finalizando um contrato de milhões. Abri a porta e os vi. Laura com os olhos vermelhos, parecendo mais desesperada do que nunca. Ethan com o olhar arrogante do vilão sem noção. Ele tentou a intimidação, achando que a minha postura calma era fraqueza. Você vai se arrepender disso. Vou te processar por difamação e por trancar a Laura para fora da casa dela. Você não pode fazer isso. Minha resposta foi medida, precisa, a execução fria do meu plano. Saiam agora, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Ou o próximo e-mail que eu enviar não será para você, Laura. Será para a delegacia de polícia, com todas as evidências de lavagem de dinheiro e desvio de fundos de casamento que eu tenho. Você sabe que isso é uma fachada, Ethan. E você sabe que Laura participou da transferência de fundos, o que a torna cúmplice. Foi nesse momento que a minha força secreta foi revelada. O analista que eles subestimavam havia se tornado o juiz e o júri. Ethan empalideceu e recuou um passo. Sua fanfarronice se desfez ao perceber que eu tinha o controle total da narrativa, da lei e da informação. A casa é minha por direito, adquirida antes de qualquer acordo de convivência. Eu tenho os documentos de propriedade e a prova de que Laura quebrou o acordo de convivência de forma irrecuperável e legalmente grave. Continuei, frio. Vocês têm 5 minutos para irem embora. Separarei os pertences dela e os enviarei para a casa dos pais. Esta é a última vez que vocês dois estarão juntos neste apartamento. Laura tentou apelar para a emoção, a última arma que ela tinha caindo em lágrimas. Nós tínhamos 10 anos. Como você pode fazer isso comigo? Pelo amor de Deus! Eu apenas a olhei, sem emoção. Você não me deu outra escolha, Laura. Sua escolha foi ir dormir com ele, sabendo o que estava fazendo com o nosso dinheiro. As consequências são suas. A negação foi total. Eles perceberam que perderam o controle. O jogo virou. Eu não os expulsei com força física. Eu os derrubei com a verdade irrefutável. Eles saíram cambaleando, percebendo que o normal demais tinha acabado de lhes custar a liberdade e o futuro. Eu encaixotei todas as coisas de Laura e as enviei sem uma única palavra para os pais dela. Nos meses seguintes, vivi na paz do silêncio. Eu havia limpado minha vida, e a paz era o meu novo limite. Não havia necessidade de me vangloriar. Eu havia me protegido, e isso era a vitória. A notícia veio por um colega de trabalho, da forma mais casual possível, lida em um pequeno artigo de economia. Ethan fora preso por lavagem de dinheiro ligada ao seu negócio vegano fraudulento. Não sentia a vingança explosiva que os filmes mostram, apenas a paz profunda de quem já sabia da verdade e já havia se protegido dela. E então, Laura voltou. Desesperada, meses depois, ela me procurou pedindo um lugar para ficar, precisando se reorganizar após o desastre com Ethan. O desespero dela era palpável, mas já não me tocava. Eu aceitei encontrá-la, mas na portaria do prédio. Eu estava segurando um envelope, pois não havia mais nada entre nós além de papel e lei. Dentro do envelope, havia a cópia de uma transferência certificada, a pequena porcentagem que ainda estava no nome dela na escritura do apartamento. Eu havia transferido a parte dela de volta para ela. Um gesto final de que eu não era um ladrão, apenas um homem que se defendeu e fez o que era justo, mas jamais voltaria a ser seu suporte. Entreguei o envelope em silêncio. Você sempre disse que eu era parado demais, que precisava de emoção, eu disse, mantendo meus olhos nos dela. Você conseguiu. Isso aqui deve ser emocionante o bastante. Ela quis falar mais, usar as antigas memórias, a culpa, tentar me arrastar de volta para o caos que ela tanto amava. Eu apenas a avisei, estabelecendo meu limite final, inquebrável. Agora, qualquer coisa que quiser tratar comigo, só por advogado. Fechei a porta e subi para a minha vida de rotina previsível, que de repente parecia o paraíso. Às vezes, a vingança mais limpa não é destruir o outro, mas negar-lhe a chance de ser vítima das próprias ações. Eu não a destruí. Eu simplesmente desmontei a estrutura que a protegia de si mesma e das consequências de suas escolhas. E só assim voltei a ser eu mesmo, um homem seguro, analítico e finalmente em paz. Você já teve que se afastar de alguém tóxico para finalmente conseguir encontrar a sua verdadeira vitória?